E agora vamos lá, com quem a gente está na gente vai linha aí? falar com o Ivo Miller e com a Ana Luísa, que estão lá em Edimburgo. Oi, Aê! Ivo! Oi, Ana! Oi, Ivo! Olá, Bem-vindos! Bem-vinda! obrigada. Ana Elisa. Ana Ana Elisa, Elisa. desculpa, eu Elisa. li muito rápido, Ana. Imagina. Sim. Com qual espetáculo você tá no festival? Conta pra gente um pouquinho como que tá sendo a sua chegada aí no festival. Bom, eu tô aqui, eu sou da Cotiara Produtora e eu vim com o espetáculo 116 gramas, peça para emagrecer, que é um monólogo da Letícia Rodrigues. A gente já fez 5 apresentações, estamos aqui daqui a pouco indo para mais uma noite. Eu estava ouvindo vocês falando, a gente acabou de receber aqui uma crítica do The Guardian falando muito bem, assim, tem sido uma recepção muito maravilhosa, dias muito intensos, né? Isso, cada dia é um dia novo para se conquistar para um novo público, mas tem sido muito gratificante, né? A Letícia traz uma obra que fala muito sobre a experiência dela, mas que é de uma forma muito universal também, e isso tem chegado no público de uma maneira muito forte e muito sensível. Então, de fato, trazer as obras de São Paulo aqui para a Escócia, para Edimburgo, sabendo de todos os desafios que a gente pode encontrar, mas também com um retorno muito bonito, assim, de uma conexão muito bonita. Ana, ela faz o espetáculo em português ou em inglês? Ela faz o espetáculo em português, com legenda. Inclusive, teve um comentário de alguém da plateia, falando assim, um grande espetáculo feito em português e que isso não atrapalha em nada, não é uma barreira nenhuma. Enquanto a gente estava pensando em trazer a obra, a Letícia fez questão de defender, não, eu quero fazer em português. Eu quero defender a nossa língua, a nossa cultura, e eu acho, de fato, que foi um excelente acerto, assim, da defesa dela. Não existe essa barreira, é possível se compreender e é possível a gente defender a nossa língua, a nossa cultura, né? A gente se acostumou a ver tantas obras com legenda a vida toda, né? Por que o mundo não pode também, né? O mundo está começando a se acostumar a ler legendas em outras línguas, né? Acho que a internet, os aplicativos acabaram nos ensinando isso, e ter essa dimensão aí da importância e significado do teatro brasileiro é muito legal, e saber que tem uma crítica 5 estrelas no The Guardian, que é um dos principais veículos internacionais, não só da Grã-Bretanha. Então é muito legal, parabéns, né? E aí tem alguém que está fazendo em inglês, que é o Ivo, né, Ivo? Você circula o mundo com o seu solo. Conta um pouco pra gente. Eu estou fazendo em inglês, mas o que acontece é o seguinte, né? Eu faço essa peça sobre o poeta Rainer Maria Rilke. Eu até estou com a merchandising da peça, porque isso foi uma coisa que eu aprendi vindo para cá no ano passado como produtor, como era importante ter esse tipo de coisa. Então, eu fiz camiseta, boné, e tá sendo ótimo, porque as pessoas querem ficar com uma lembrancinha da peça, né? E a camiseta que a gente mais vende é que está escrito saudade nas costas, tá? Só para vocês saberem, uma palavra em português. Por quê? Porque eu falo isso na peça. Eu falo sobre saudade. E falo saudade. O que acontece com o Rilke é que ele nasceu em Praga, foi educado em alemão, ou seja, ele nunca falou tcheco, que talvez deveria ser a língua nativa dele. Então faz muito sentido um ator brasileiro fazer essa peça numa segunda língua, porque eu atinjo uma camada ainda mais profunda desse autor, porque eu também não estou no meu lugar confortável falando a minha língua. Eu estou como ele, um estrangeiro, o tempo todo. Então eu descobri isso fazendo a peça em inglês, sabe? Eu estou, como você falou, estou circulando, porque essa peça já fez Nova York, Los Angeles, fez uma pré-estreia em Londres antes de vir aqui para Edimburgo, então já são 4 lugares, né? Sempre fazendo em inglês, sempre falando essas palavras ali em português, e tem sido maravilhoso, porque é uma maneira de representar o Brasil com o nosso sotaque, porque eu falo inglês com o sotaque brasileiro. Eu não faço um sotaque alemão, eu não faço um sotaque norte-americano,
Aqui, já uns dias na Escócia, você começa a querer falar uma palavrinha ou outra com sotaque britânico, mas o que tem é o sotaque brasileiro. Eu aprendi inglês mais velho, né? Muito difícil largar esse sotaque de brasileiro que eu tenho, né? Ô, Ivo, e você que já estava nessa... Você que já estava circulando, né? Se circulou nos Estados Unidos, como que está sendo para você a diferença de estar circulando sozinho, de estar nessa batalha sozinho, e aí que você chega junto com toda uma estrutura, né? E com companheiros brasileiros fazendo peça no mesmo festival e criando um movimento dessas peças. Você sente que isso faz uma diferença nesse contexto? Faz uma diferença enorme, porque é comunidade, né? Então, aqui eu tô, além de estar representando o Brasil, eu estou representando a comunidade dos artistas de São Paulo, com o São Paulo Showcase. Então, isso é muito importante, porque a gente sai com a força do grupo, né? Teve um pessoal da peça Vidrado, que é uma peça de circo, que foi ver o Hilke, o 1 Million Words, e na hora que eu falei essa peça, no final, né, no agradecimento, essa é uma peça do São Paulo Showcase, eles começaram a gritar lá atrás, uhul, uhul! É tão legal essa energia, né? Então, porque a gente tem ali a comunidade. E tem umas histórias, assim, né? Eu consegui, por causa do São Paulo Showcase, que a gente tem essa estrutura, como você falou, eu trouxe a iluminadora que trabalhou na primeira versão da peça, lá no passado, e aí ela também trabalhou na segunda versão da peça, essas duas versões em português, né? Porque é um projeto muito longo, como vocês sabem. E aí não podia faltar, ela não está na versão em inglês também. E por causa do São Paulo Showcase, a Vânia Jacones, que é a nossa iluminadora, conseguiu estar aqui presente com a gente. Então é muito linda essa história, porque é uma oportunidade para ela também. E ela está estudando inglês, sabe? Ela estava estudando inglês. Quando eu liguei para ela para perguntar se ela estava disponível, ela me falou, Ivo, você não sabe, eu faço um segundo trabalho para pagar as contas, que é numa empresa internacional, eu estou estudando inglês que nem uma louca, isso vai ser uma oportunidade para eu ficar imersa no ambiente falando só inglês, e tá lá, é muito lindo isso, eu adoro contar essa história porque é uma oportunidade que a produção deu para ela, dentro do São Paulo Showcase, sabe? E vocês que são artistas e produtores, né? Como que vocês estão sentindo esse diálogo aí em Edimburgo? Vocês estão conseguindo fazer parte de reuniões, prospectar vendas para circulações futuras? Eu e o Ivo, nós estivemos na missão ano passado, né? A gente veio ano passado enquanto produtores, e aí é muito legal estar também com parceiros que estiveram ano passado, a gente tem trocado bastante. Então, assim, as reuniões que a gente já tinha feito, a gente consegue também fazer um fio agora, né? Algumas pessoas que você entende naquele momento que faziam sentido e agora faz mais sentido ainda para essa obra. A gente tem, assim, um mês de temporada, né? A primeira semana, ela tem muita coisa que precisa ser assentada, né? Tanto da montagem, tanto do corpo chegando, das dinâmicas de todo mundo e começando a estruturar. Então eu vejo assim que tem fases mesmo, né? Então, ou pessoas que foram assistir, agora eu volto a conversar com elas, né? Então, os convites que você faz são frentes diferentes que você vai fazendo desses contatos, né? Uma é convidar para vir assistir, outra assim, vamos tomar um café, outra eu vou participar do evento sobre mídia, vou participar do evento que é de agenciamento, né? Então, é um leque, um radar muito grande e que, ao mesmo tempo, você precisa também ter um foco, porque senão você se perde, porque as oportunidades são muitas, muitas mesmas, mas nem todas são para você. Eu até cheguei, conto isso, que eu fui num evento que era de mídia e tal, e aí eu tava na fila e alguém me falou, mas você sabe que para você não tá fazendo sentido ficar aqui, né? Eu falei, é verdade, estar com o showcase e estar com uma assessoria de imprensa aqui local, assim, a gente tem uma estrutura outra que me deixa muito mais segura e muito mais à frente. Eu falei, é verdade, vou mudar minha estratégia. Vou já para outros contatos. Então é isso, eu acho que são estratégias vivas que precisam ser indo revistas a cada momento. Acho que é dessa interação que a Marília estava falando aqui. De como se relacionar e ouvir, né, Marília? Eu acho que a missão ainda está num processo de maturidade, né, gente? A gente está falando de uma missão que está no 3º ano.
né? E no segundo ano de showcase. Né, vocês que foram ao primeiro ano, né, eles estão indo pela segunda vez, o Fagner que já foi os 3, né, e eu brinco que cada um de vocês, a gente vai ter que ficar fazendo encontros com vocês anualmente, e daqui 10 anos a gente pode ser que diga o seguinte: agora somos maduros o suficiente para ter uma cartilha, né, de como é que vai. E mesmo assim ela vai ter que sempre ser revista, porque a gente sempre vai ter novidades e coisas estratégicas para olhar, porque é isso. A primeira semana é ajuste dos pequenos detalhes, o tempo, até porque tem essa coisa de entrar e sair do palco em 5 segundos, né, que é uma loucura. Eu lembro que eu via isso na de vocês, cara, porque lá não dá pra errar, porque eles ficam muito bravos, eu sei, não vai ter paçoca pra pagar o erro. Então, tem lá, tudo bem que depois que entra no ritmo vai, mas a primeira semana tem isso, depois tem esse monte de eventos que você vai, que às vezes é legal, mas às vezes você olha, mas perdi meu tempo aqui, podia ter ido no outro que era mais legal. Então, acho que a gente vai, ainda assim, mesmo quando volta para São Paulo, eu ainda acho que a gente ainda vai ter que ter vários reencontros de vocês para que a gente possa fazer. Mas qual que eu acho que é a mais legal? É essa coisa da comunidade que o Ivo falou, da gente nunca perder essa comunidade, gente. Que vocês sempre mantenham essa comunidade. Porque essa comunidade é que vai criar esse fortalecimento que vai manter essa internacionalização, Hugo. Não só para Edimburgo, mas para essas outras internacionalizações de outros festivais que vão ter oportunidades, entendeu? Sim, eu acho que a gente, em primeiro lugar, assim, eu fui na primeira missão, né, como produtora, e aí eu fui no primeiro showcase, a gente levou o Mequetrefe, e né, quando a gente estava lá, a gente tinha acabado de ir, vocês chegaram para fazer a missão, e agora vocês estão aí. Então, é um movimento que está sendo criado, que começa com a nossa capacitação como produtores para entender esse mercado internacional e como a gente pode transitar dentro dele. E eu acho que a gente teve um entendimento muito bonito de se ter, que muito combina com o teatro, que a gente faz esse movimento juntos, né? Nós somos uma comunidade e a gente tem que se defender como artistas nesse mercado internacional. E sabe, tem uma coisa que é importante? A gente teve essa discussão lá em 2024 e depois para 25 sobre língua. E ver a turma aqui falar, é bom, eu amo ser brasileira, cara. Tem muita gente que não, eu amo ser brasileira. Eu amo chegar nos lugares, e cada vez que eu viajo, eu amo falar que eu sou brasileira, eu falo com o maior orgulho. Eu sou brasileira, eu sou tudo junto e misturado. Porque se eu tiver que falar inglês, fala, se eu tiver que falar japonês, eu falo, se eu tiver que falar, eu tenho um orgulho. Se eu tiver que fazer a peça em inglês, fala, se tiver que falar em português, eu falo, e a gente tem que ter orgulho de poder falar qualquer língua, porque é isso mesmo. A gente tá aqui pra fazer o que tiver que fazer, sabe, Hugo? Eu cada vez mais tenho certeza de que a gente, aqui nessa terra, nesse grande continente que a gente tem o direito e o dever de fazer o que a gente tem vontade. E esse é o grande negócio e o legado do Brasil. Poder ser o que a gente quiser ser. Ter uma peça de teatro que fala inglês. E às vezes fala também um escocês aí no meio, viu, Ivo? Não tem problema. Eles vão achar engraçado. Tá bom, vão achar maravilhoso. Ivo Müller. Tá tudo bem, tá maravilhoso. Já tem de gringo, né? Já tem esse nome. E também mete aí um nova-iorquino, um texano também. Outro dia eu tava brincando que eu adoro falar inglês, árabe. Sotaque. Não é legal? Ele soa. Muito bonitinho. Tá bom, vamos falar. A gente fala qualquer coisa, tá bom. A gente pode. Como a gente tá aqui no Brasil, tem a maior comunidade libanesa, a maior comunidade japonesa, a maior comunidade italiana. Nós somos essa mistura, a gente pode falar né? qualquer coisa. E é legal poder saber que a gente tem essa coisa de que agora não precisa trocar língua, porque obviamente os ingleses tinham, né, que a língua inglesa tinha essa coisa de que nunca precisou ler um texto, nunca precisou ler uma legenda, e agora tem que ler, porque é isso. Se houve aí uma coisa que a internet nos ajudou, foi provar para eles que eles também precisam agora ler aí uma legendinha, não vai fazer mal a ninguém, Ivo, muito pelo contrário. Ana, muito bom falar com vocês. A gente está aqui torcendo, acompanhando, desejando muito sucesso, que a temporada de vocês seja linda, viu?